Bom dia. Tá esvaziando? Oi? O quê? Tá ficando difícil? Eu não tô percebendo. Porque eu não sei se vocês perceberam. Tá, o que foi que nós fizemos? Nós visualizamos qual era o espaço que a gente vai trabalhar, que são os espaços RNs, tá? Diferente do que a gente trabalhava antes, que era reta real. Então a gente foi para o espaço RN, que é um produto cartesiano, tá bom? Nesse espaço existem operações. Essas operações a gente definiu que são produto escalar, a soma, a multiplicação para escalar, produto vetorial, tá? Só que esse conteúdo é um conteúdo de geometria analítica, não é conteúdo de cálculo. E depois nós fizemos o quê? A gente começou o conteúdo de cálculo, que aí a gente foi para funções vetoriais, né? Aí, em funções vetoriais, vocês perceberam que a gente foi rápido? A gente terminou funções vetoriais. E a gente já viu limite, derivada e integral em funções vetoriais. Sendo que quando a gente estava em cálculo 1, para a gente ver limite, derivada e integral, a gente levou um semestre todinho. E aqui a gente fez rápido. Foi tão rápido? Vocês acharam dificuldade? Não? Porque nós utilizamos todas as ferramentas que nós já sabíamos. Eu só fazia as devidas manipulações aqui e aplicamos, tá? Então, olha, eu já esperava, e eu espero que vocês já estejam nesse nível. Porque em cálculo 2, a gente já precisa que vocês tenham uma maturidade muito boa, vocês já estejam bastante organizados, já tenham um ritmo de estudo bem adequado, tá? Não tem como deixar para depois, não tem mesmo, tá bom? Então, hoje, a gente inicia a segunda parte do curso. Eu vou chamar de segunda parte porque é esse o objeto que nós queremos, que são chamadas de funções de várias variáveis, tá? São elas que nós queremos trabalhar em cima delas. É aí que a gente vai, de fato, ter as novidades. Porque, não sei se vocês perceberam, tudo que nós fizemos, de vez em quando a gente ia com coisas muito novas, mas do nada aparecia coisas que a gente já sabia. Do nada, né? Ah, isso aqui é cálculo 1. Isso aqui é cálculo 1. Agora não. Agora as ideias, de fato, serão ideias novas, tá? Nós vamos trabalhar com funções que vão ter, de fato, várias variáveis, tá? E o que vai nos interessar aqui em cálculo 2, a gente vai trabalhar muito com funções que vão ter 2 variáveis e 3 variáveis. Claro que você vai pegar funções com muito mais variáveis, mas o que a gente vai trabalhar basicamente é se limitar com 2 e 3 variáveis. Se vai ser com 2 e 3 variáveis, a gente vai ter limitações geométricas na coisa, tá? Quando nós estudamos cálculo 1, a gente fez com uma variável. A gente pegava uma variável real e levava em um valor real. E a gente conseguia desenhar gráfico disso, tá? A gente conseguia visualizar bem as coisas. Se a gente pegar agora 2 variáveis e levar em um valor real, a gente também vai ter gráfico. Só que nem sempre vai ser possível ver. Nem sempre. Em alguns casos a gente vai conseguir desenhar perfeitamente. Em outros você vai ter que ter auxílio do computador para conseguir visualizar a parte gráfica, tá? Quando nós sairmos de 3 variáveis para chegar em um número real, aí esquece. Acabou a visualização. Porque você acaba de pular para o R4. E lá você não enxerga mais nada. Porque nós não moramos no R4, a gente mora no R3. Então a gente não consegue visualizar a 4ª dimensão. Deu para entender? Mas não é que a gente não é porque a gente não consegue visualizar a 4ª dimensão que a gente não pode ter habilidades de visualizar o que lá acontece. Então, ao invés de conseguir visualizar exatamente o que lá acontece, nós vamos pegar as coisas que estão lá e vamos projetar para o nosso espaço. Quando a gente fizer as devidas projeções, a gente vai visualizar os objetos. Só que a gente vai visualizar as projeções desses objetos, tá? Que aí a gente vai chamar de curva de nível, a gente vai chamar de superfície de nível, e a partir desses detalhes a gente vai conseguir mais ou menos visualizar que objeto é esse. Tudo bem? Mas esqueçam o desenho, tá? A gente só vai conseguir desenhar até o R3. Passou daí, não é mais possível ser feito o desenho.
Beleza? Tá? Muito bem. Então, na aula passada, nós paramos na parte de calcular o comprimento de uma curva, certo? Onde essa curva é a imagem de uma função vetorial, tá? E nós estabelecemos uma fórmula, né? A gente parou exatamente na fórmula. Então, a fórmula do comprimento ela é dada pela integral de A até B da norma do vetor velocidade da curva, tá? dt. Foi isso que a gente estabeleceu no final da última aula. Só que nós não fizemos exercício nenhum, tá? Então, eu trouxe alguns exercícios. Vou fazer só um e vou deixar dois para vocês. Vamos supor isso aqui. Cosseno t, seno t e t. E eu quero isso com t variando de 0 a 2π. Tá bom? Eu quero essa função vetorial. Tá? Vamos tentar entender essa função vetorial. Nós já falamos dela na última aula, não. Na aula retrasada, se não me engano. Quando a gente estava fazendo as curvas. Tá? Então, se você esquece essa terceira entrada, então você tem aqui cosseno seno. Cosseno seno vai gerar o quê? Vai gerar uma circunferência. Tá? Então, se fosse só isso aqui, eu saberia que a imagem dessa função está dando uma circunferência. Tá? Só que ela tem uma terceira coordenada. Essa terceira coordenada é t. Então, imagina que a circunferência é mantida. Só que a terceira coordenada, à medida que t aumenta, então ele vai subindo. Então ele está girando e subindo, girando e subindo. Pensa numa mola. Tá? É isso, está girando e subindo. Essa curva a gente chama de hélice. Tá bom? Então, a imagem disso aqui... Deixa eu fazer aqui. Então, aqui o eixo Z, aqui X, aqui Y. Vamos ver aqui, olha. Se t for 0, vai ser cosseno 0, seno 0 e 0. Cosseno 0 é 1. Tá? Então vai dar 1, 0, 0. Então o x é 1, o resto é 0. Então eu estou bem aqui, ó. Tudo bem? Como eu estou dizendo para você que se não tivesse isso, isso aqui geraria uma circunferência, então essa curva, se eu olhar ela de cima, eu vou enxergar sempre uma circunferência. Então ela está girando e subindo em cima de uma circunferência. Tá? Então eu vou tentar imaginar aqui a circunferência. Tá? Mais ou menos isso, tá bom? Imagina que tem uma circunferência aqui. Tá? Não sei se dá para visualizar. Tá bom. Então, ela vai girar nesse sentido aqui, ó. Vai girar aqui e vai subindo. Girando, subindo, tá? Só que o que acontece? Ela vai de 0 a 2π. Se é de 0 a 2π, então ela só vai dar uma volta. Tá? Então ela está saindo desse ponto. E ela vai subindo. Ela vai subindo. Tá? Ela vai lá atrás. E ela faz isso aqui assim. Ela para bem aqui. Eu vou continuar aqui o próximo passo. Então ela faria isso. Aí ela continuaria e subia. Tá bom? Só que o que nós queremos aqui é só de 0 a 2π. Então ela sai daqui, faz essa volta e para bem aqui. Tá? Na mesma direção. Qual é essa altura? Quanto é essa altura? Essa altura. Desse ponto até esse ponto. Qual é esse tamanho? Olha para cá. 2π. Não estou indo de 0 a 2π? Esse aqui é a variação de t, certo? Então, esse t está variando de 0 até 2π. Então, esse aqui está indo até 2π. Tá? Essa aqui é a coordenada z. Então, essa altura aqui é 2π. Tá bom? O que o problema está pedindo para a gente é o seguinte.
Se eu pegar esse ponto e esse ponto, seguro nele e estico essa curva, qual é o tamanho que vai dar? Tá? Então é isso que eu quero fazer, tá bom? Então, calcular o tamanho dessa curva é fazer essa integral. Então, é L igual integral de 0 a 2π da norma do vetor velocidade. Então, esse aqui vai dar igual a 0 até 2π a norma do vetor velocidade. Eu vou colocar aqui o vetor velocidade. Agora, a derivada dessa função, quem é? Derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada de t é 1. Falta a norma dt. Tá? Isso aqui é igual integral de 0 a 2π. Como é que calcula a norma? É a raiz quadrada do quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse. Vai ficar menos seno de t ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de t, mais 1 ao quadrado, isso, dt. Isso aqui é igual, integral, de 0 a 2π, raiz, seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado, dá o quê? Dá 1. Com mais 1, 2. dt. Bem, a integral da raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 2t. Aí substitui de 2π a 0, de 0 até 2π, e como o 0 vai anular, então isso aqui vai dar 2 raiz de 2π. Esse é o tamanho dessa curva. Tá bom? Então o comprimento dessa curva é exatamente esse número. Tá? 2 raiz de 2π. Então vocês façam os outros exemplos, vou deixar aqui para vocês. Tem muitos exemplos no livro. Ó, alfa de t igual a raiz de 2 t exponencial de t exponencial de menos t de 0 a 1. Façam esse. Olha, quando fizeres isso, quando você derivar, aqui vai aparecer uma constante, certo? Esse aqui mantém, isso aqui vai aparecer um menos aqui. Tá? Quando você calcular a norma disso, vai aparecer o quadrado desse, quadrado desse, quadrado desse. Aí tu pode ter uma pequena dificuldade. E agora, como é que eu faço a raiz quadrada do quadrado de todos esses caras aí? É só você ter a seguinte sacada. O que vai estar dentro da raiz é exatamente esse cara mais esse cara ao quadrado. É o quadrado da soma desses dois caras. O que está dentro da raiz. Manipula dessa forma que tu vai resolver o problema. Tá bom? Esse aqui é o exemplo 2. Exemplo 3. Exemplo 3 faz esse exemplo aqui. Cosseno t, seno t, logaritmo natural do cosseno de t, com t variando de 0 a π sobre 4. Tá? Quando você derivar isso aqui, o que vai aparecer? Aqui vai aparecer um menos seno, tá bom? Aqui vai aparecer um cosseno, e aqui, regra da cadeia, certo? Vai dar menos seno sobre cosseno, então vai dar menos a tangente, né? Tá? Só que tu tem que levar ao quadrado esse, tem que levar ao quadrado esse, tem que levar ao quadrado esse. Quando tu levar esses dois aqui ao quadrado, vai dar 1. Tudo bem? Aqui vai aparecer uma tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado dá o quê? Secante ao quadrado. Só que isso está dentro da raiz. Verifica se o sinal mantém positivo. Se mantém, você só corta o quadrado e integra a secante. A integral da secante, acho que é logaritmo de alguma coisa que a gente fez em cálculo 1. Tá? Lembra qual é a integral da secante que você vai resolver o problema. Tá bom? Então tá aí as duas dicas.
Não tem aquela frase, se conselho fosse bom? Conselho é bom. Façam. Tá? Esse é o conselho. Vamos lá, agora vamos para as funções de várias variáveis. Então, o que é que nós queremos fazer agora? Agora eu já estou um pouquinho mais animado, que eu estou vendo mais pessoas em sala. Não é que o pessoal desistiu, é que chegou atrasado, foi só isso. Tava falando mal de vocês, viu? Meus colegas aí. Eu não, jamais. Nunca faria isso com vocês. Vamos lá. Funções de N variáveis agora. O que é que nós queremos fazer? A gente quer fazer o seguinte. Agora a ideia é pegar um objeto, que eu vou chamar de função, tá? Ele vai sair de um certo conjunto. Esse conjunto, ele vai ser subconjunto do Rn, tá? E a imagem dele vai estar nos números reais. Tá bom? Nota que é exatamente o contrário do que nós fizemos com funções vetoriais. Funções vetoriais, a gente saía dos reais e chegava no Rn. Funções de N variáveis, eu saio do Rn e chego nos reais. Tudo bem? Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, se eu estou saindo do Rn, então quer dizer que os pontos daqui, eles são pontos assim, ó. x1, x2 até um certo xn. E eu quero levar agora num f de x1, x2 até um certo xn. Tá bom? Então, esse é o nosso objeto agora de estudo. Funções desse tipo. Tá? Nós queremos estudar isso. Bem, se essas são as funções que nós queremos estudar, então, claro, que eu vou ter que ter devido cuidado para estabelecer o que é o domínio dessas funções. Tá bom? Eu vou ter que estabelecer que é a imagem. Tá? E essas três coisas aqui a gente vai estabelecer ao longo da aula. Tá bom? Mas, por enquanto, esses dois itens é de fundamental importância. Que você consiga enxergar quem é o domínio e quem é a imagem. Tá? Então, vamos pensar um pouquinho. Se por acaso, exemplo, se por acaso eu estiver saindo de um certo subconjunto de R2 e estou indo em R, tá? Olha, se é de R2 em R, então quer dizer que se eu simbolizar o R2 dessa forma aqui, e simbolizar R assim, então quer dizer que eu pego aqui um ponto que tem uma coordenada x, uma coordenada y, tá? Aqui é um xy, e vou levar esse ponto lá em R, tá? Vai ser um carinha aqui que eu vou chamar de f de xy. Tudo bem? Essa é a dinâmica agora, tá? Lá nas funções reais, quando nós trabalhamos com ela, na hora de estabelecer os domínios da função, os domínios eram subconjuntos da reta, lembra? Então poderiam ser pontos da reta, poderiam ser intervalos abertos, intervalos fechados, poderia ser a união de intervalos. Tinha várias possibilidades, tá? Aqui, se for nesse caso aqui, que eu estou saindo de R2 para R, qual você acha que são as possibilidades aqui para o domínio dessa função f? O que você acha? Quais são as possibilidades? Pode dizer. Oi? Todo R2, então um plano todo. O que mais? Quero que vocês pensem nas possibilidades. Vai. Não. Eu estou de R2 em R. Pode ser uma reta em R2 o domínio. Pode ser a área de um círculo, a área de um quadrado. Pode ser um quadrante, tá bom? Pode ser algo embaixo de uma reta, pode ser algo em cima de uma reta, pode ser você olhar para a circunferência e só servir o que está fora da circunferência, pode ser você olhar para uma circunferência e só servir o que está dentro da circunferência, pode ser que você olha para a circunferência e o domínio seja só essa linha da circunferência, o resto todo não serve,
Deu para entender? Então, essas são as possibilidades. Então, se as possibilidades de domínio são essas, então quer dizer que a riqueza de domínio ela é assim de uma forma incrível, porque você vai conseguir fazer desenhos para o domínio. Entendeu? Lá nas funções reais a gente não costumava fazer desenhos, a gente só escrevia por intervalos quem era o domínio. Aqui a gente vai ter a possibilidade de fazer desenhos, tá bom? Então vamos pensar agora aqui nos nossos exemplos e vamos começar a diversão de vez. Muito bem, vamos para alguns exemplos. Primeira função. Ah, não, esses exemplos aqui não tá legal para começar dessa forma. Vamos começar assim. F de x, y, que leva em x mais y. Tá? Então, é uma função que sai de R2 e vai para a reta. O que é que ele faz? Ele pega os pares ordenados e soma as coordenadas. Vai dar um número real, certo? Está chegando na reta. Pergunto, qual é o domínio dessa função? O quê? Como tu tem que me falar o domínio? Fala. Todo R2. Não vai escrever todos os reais. Beleza? Porque todos os reais é uma reta. Tudo bem? Então, o domínio dessa função é R2. Então, você vai colocar assim, ó, domínio de f é R2. Aí não precisa você desenhar. Tá? Não tem nada demais nesse domínio. Agora, vamos supor que o meu exemplo fosse esse aqui. F de xy igual a x sobre y. Suponha essa função. Se a função é essa, quem é o domínio dessa função? Todo R2 menos o eixo x. Ficou claro? O que é que não pode acontecer? Não pode acontecer o y ser zero. Aí você olha para o R2. Eu não estou saindo do R2? Você olha para todo o R2. Você se pergunta, quais são os pontos do R2 que o y é zero? O eixo x. Ok? Vamos lá. Y, x. Quem é a coordenada desse ponto aqui no 1? Como é que eu escrevo esse cara no R2? Esse cara é 1, 0. Certo? Então, todos os pontos do eixo x, eles são da forma x0. Certo? Todo ponto do eixo x, ele é da forma x0. Tá? Esses caras eu não posso pegar. Tudo bem? Então, quem é o domínio dessa função? Como é que eu vou escrever? Posso escrever assim, ó. Domínio da função f é quem? São os pares xy pertencente ao R2, tal que o y é diferente de zero. Você pode escrever isso, certinho. Agora, se eu peço para você, faça um esboço geométrico do domínio dessa função. O que é que tu tens que fazer? Então, tu coloca aqui o eixo y e tu vai colocar o eixo x assim, ó, pontilhada. Aí tu pinta. Ficou claro? É todo R2 menos esse eixo. Tudo bem? Aí se você acha que o seu desenho não ficou claro, tu escreve aqui embaixo. Todo R2 retirando o eixo x. Beleza? Tá? Ou você poderia descrever. É a união de dois semi-espaços. Aquilo que está acima do eixo x e aquilo que está abaixo do eixo x. A união desses dois semi-espaços forma o domínio dessa função. Ficou claro? Tá? Muito bem. Vamos aumentar a diversão, melhorar a diversão, né? Exemplo 3. F de xy é igual a raiz de x mais y mais 1
dividido por x menos 1. Vou logo te adiantando. É impossível na nossa prova não ter isso. Isso vai ter na nossa prova. Só resta saber se eu vou querer 2, 3, 4, 5, 6 funções, mas vai ter na nossa prova, tá? Vamos lá. Essa aqui. Quem é o domínio dessa função? O que você tem que fazer para determinar o domínio? Esse cara aqui de cima, ó, aqui dentro, não pode ser negativo, concorda? Tá? Então, primeira coisa que tem que tomar cuidado. X mais y mais 1, isso tem que ser maior ou igual que 0. Certo? Aí tu vai manipular o que é que tu sabes. Bem, isso aqui, eu vou passar x e 1 para lá, vai ficar y maior ou igual que menos x menos 1. Deixa isso aqui. Deixa essa informação aí, por enquanto. O que mais que tem que acontecer? Então, próximo passo. O denominador não pode ser 0. Tá? Então, x menos 1 tem que ser diferente de 0. Para isso acontecer, o x tem que ser diferente do 1. Ficou claro? Agora, você concorda que tem que acontecer isso e isso ao mesmo tempo? Sim ou não? Tá? Então, vou escrever, vou marcar aqui, ó, 2. Então, tem que ocorrer tem que ocorrer 1 e 2 simultaneamente. Vamos lá, agora vamos tentar desenhar isso. Vamos ver como é que a gente desenha isso. Vamos começar por esse cara. Esse carinha aqui. Imagina que aqui está o igual, tá? Então, o que seria y igual a menos x menos 1? O que seria isso? Uma reta. Tá? É uma função afim, certo? É uma reta que passa por onde? Passa pelo menos 1. Então, você marca aqui o menos 1, tá? Você marca aí o menos 1. O que mais? Ela é decrescente. Aqui ela passa onde? Ela passa no menos 1 aqui também, né? Pronto. Ela é uma coisa assim, ó. Tá? Ela é isso. Essa reta aí. É isso. Só que eu estou dizendo que eu quero tudo que está acima dela ou ela. Ok? Esse igual significa que eu quero a reta. E esse maior significa que eu quero tudo que está acima dessa reta. Tudo bem? Então, tudo que está aqui para cima serve. O que está para baixo não serve. Ficou claro? Beleza. Então eu já sei que o desenho daquilo lá é essa reta mais o que está acima. Vamos pensar agora para esse. Eu não posso ter x igual a 1. Isso não pode acontecer. Onde é, eu te pergunto, onde é que x é igual a 1? No plano, o que é isso? Você concorda que a reta vertical bem aqui? Você marca o 1. Você marca o 1. E x igual a 1 é uma reta vertical bem aqui. Tá? Então, tu vai pontilhar uma reta vertical aqui. Tá? Essa reta aqui tu não pode pegar. Essa reta pode. Aí eu te digo, desenha o domínio para mim. Então pronto. O teu domínio é o quê? É tudinho isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Eu não posso tocar nessa reta. Tá proibido. Esse pontinho aqui também não pode. Tem que ser bola aberta, bem aqui, ó. Eu tenho que deixar muito claro isso na minha prova, tá? Isso aqui tem que ser bola aberta, tá? Porque é onde o x é igual a 1. Aí eu continuo pintando depois. Isso aqui tudinho serve. Pronto. Esse é o domínio. Beleza?
É tudo que está acima da reta e não pode estar na direção dessa reta. Esse é o domínio da função. Ficou claro? Tá? Como é que eu vou escrever isso? Tu pode escrever isso da seguinte forma. Então, o domínio dessa função f, ele é os pontos de R2, tá o quê? Qual é a condição sobre esses pontos? Tem que acontecer isso? Y ser maior ou igual que menos x menos 1 e tem que acontecer o quê? Isso aqui. X diferente de 1. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Esse desenho é a mesma coisa que essa escrita. Essas duas coisas são iguais. Ficou claro? Tá? Não é muito mais bonito? É ou não é? Não tem nem graça o domínio de funções do cálculo 1, então, né? Porque agora a gente pode desenhar, a gente pode mostrar todo o nosso talento geométrico. Vamos para a próxima. Diga. Pode também, tu pode deixar isso para cá. Tu pode escrever isso aqui também lá, não tem problema. Se você colocar isso aqui lá, tá certo também. Eu fiz assim só para a gente usar as nossas informações de matemática básica. As nossas informações de cálculo 1 para saber como é que faz aquela reta, entendeu? Só para isso, tá? Mas essa manipulação aqui é seu critério. Se daqui você já consegue enxergar isso, pronto. Então tu já faz direto, tá? Isso depende de cada um, tá bom? Vamos para a próxima. Agora os exemplos estão ficando cada vez mais interessantes. F de xy igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Agora sim, né? Bonitinho. Isso aqui dá um número real? Sim ou não? Dá um número real. Então é uma função que sai de R2 em R. Tá? Pergunta: como é que eu vou estabelecer o domínio dessa função? O que eu tenho que fazer? Isso que está dentro da raiz não pode ser negativo. Tem que ser ou 0 ou maior que 0. Então eu vou fazer isso. Temos que ter 9 menos x quadrado menos y quadrado. Isso tem que ser maior ou igual que 0. Tudo bem? Pronto. Agora esse carinha, esses dois aqui ó, que estão negativos, eu vou passar ele para lá. Vai ficar 9 é maior ou igual que x quadrado mais y quadrado. Essa é a condição. Beleza? Essa é a condição. Então vamos pensar agora. Vamos ver. Olha, se por acaso tivesse só igual aqui, o que seria isso aqui? Uma circunferência de centro na origem e raio 3. Então eu vou fazer logo isso, tá? Já que tem o igual aqui, então vou olhar só para o igual. Olhando para o igual, uma circunferência de centro na origem e raio 3, tá? Então aqui é 3, tá? Só que ele está dizendo assim, ó, isso tem que ser menor ou igual que 9. O que significa o menor? Que serve a circunferência e tudo que está dentro dela. O que está fora não serve. Deu para entender? Tá? Então é isso aqui, ó. Esse é o domínio dela. Ficou claro? Esse é o domínio dessa função. Vamos fazer um teste? Vocês que gostam de ser ousados, pega esse ponto bem aqui. Esse pontinho. Esse pontinho não é o 3, 3? Experimenta calcular a função nesse ponto. Se o x for 3, vai dar 9 aqui, não vai? 9 menos 9 vai dar 0.
Aí, o y3 vai dar menos 9, ia ficar a raiz de menos 9. Não está definida. Entendeu? Então não consigo fazer nada. Fora dessa circunferência, não é possível fazer contas. Lembrando, nós não saímos dos espaços reais. A gente só quer de Rn em R. Não estou me permitindo ir para os complexos. Beleza? Tá? Então, o domínio real aqui é só a circunferência e o que está dentro da circunferência. Fora dela não serve. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos melhorar isso aí, né? Vamos fazer a função... Esse lá era o exemplo 4. Vamos para o exemplo 5. No exemplo 5, f de xy igual raiz de x vezes y dividido por x mais 1. Agora é bonitinho. Como é que nós vamos fazer isso? Pensem, pensem, pensem. Deixa lá a questão, por favor. Deixa lá para eles. Pensem, como fazer isso? Então vamos para a dica. X vezes y não pode ser negativo. Se não pode ser negativo, então ele tem que ser 0 ou maior que 0. Então isso aqui tem que ser maior ou igual que 0. A outra condição é que x mais 1 não pode ser 0. Isso aqui é diferente de 0. Aí daqui é mais fácil, né? Porque daqui a gente obtém que x tem que ser diferente do menos 1. Tá bom? Já tem aquela parte lá. E essa parte? Esse produto não pode ser negativo. Então, qual é o espaço do R2 que o produto não é negativo? O primeiro e o terceiro quadrante. Por quê? No primeiro quadrante, x e y são positivos, certo? Então o produto vai dar positivo. No segundo quadrante, tu tens que o x é negativo e o y é... Aliás, o x é positivo... O x é negativo e o y é positivo. Então, esse produto dá negativo. No terceiro quadrante, você tem que os dois são negativos. Então, o produto dá positivo. E no quarto quadrante, o x é positivo, só que o y é negativo. Então, o produto vai dar negativo. Então, os domínios aí são quadrantes. Tá? Então, vamos pensar. Esse cara aqui, ó, só ele. Vamos tentar enxergar aqui. Olha, aqui, todo mundo que está aqui é positivo, o x e o y também é positivo. Então, vai dar maior ou igual que 0. Então, serve essa região. Tá bom? Essa região aqui serve. Agora, essa região não serve, porque o x aqui é negativo. E o y é positivo. Produto de sinais diferentes da negativa. Então, não serve essa região. Essa aqui... Tanto o x quanto o y são negativos, então o produto dá positivo. Então isso aqui serve. Então eu vou pintar isso aqui também. Tá bom? Essa região aqui serve. Essa região aqui não serve, porque o x é positivo, mas o y é negativo. Então o produto dá negativo. Então só isso me dá isso. Só que tem que acontecer os dois ao mesmo tempo. E o que é esse cara? Esse aqui é a reta vertical na direção do menos 1. Então eu tenho que marcar aqui o menos 1. Vou marcar aqui onde é o menos 1. Tá bom? E tem que passar uma reta vertical aqui, ó, que não pode ela. Então eu já sei que bem aqui, ó, tem uma linha que tem que ser retirada. Tá? Vou marcar de vermelho aqui. Essa linha não pertence ao domínio. Dá para checar?
Tá? Então, o que é o domínio? Esse quadrante todo e esse quadrante menos essa reta. Tá? E como é que você vai escrever isso? Então, o domínio de f é quem? É xy, que pertence ao R2, tal que esse produto tem que ser maior ou igual que zero e o x tem que ser diferente de menos 1. Tá? Tem que acontecer isso. Tudo bem? Tá? Pronto. Tá aí o domínio. Saibam desenhar. Tá? Porque eu colocando isso aqui na prova, eu vou querer que você saiba escrever isso e saiba fazer o desenho. Diga. Oi? Também. Aqui, caprichando mais aqui, você coloca bem aqui. Tá? Muito bem. Tá bom? Então você coloca aqui a bola aberta e esse pontilhado todinho. Tá? Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos melhorar nossos exemplos. Já que nós fizemos aquele, e se a gente fizesse esse aqui? Esse. E se a gente fizesse esse? O que seria? O quê? Não. Como é que a gente tem que fazer? Esse cara aqui tem que ser o quê? Maior ou igual que zero. Então, temos que ter x² mais y² menos 9. Isso tem que ser maior ou igual que zero. Certo? Aí, esse 9 está negativo, vai passar para o outro lado? Positivo. Vai ficar x² mais y². Isso é maior ou igual que 9. Tá bom? Se eu olhar só para o igual, então daria uma circunferência de raio 3. Vou colocar o 3 aqui dentro. Uma circunferência de raio 3. Tá? Se eu olhar só para o igual. Só que tem um maior. O que significa? Tudo que está fora da circunferência. Tá? Então, o domínio é isso aqui, ó. Esse é o domínio. Para quem gosta de romantizar, e eu tenho certeza que vai surgir isso na prova, professor, claro, o domínio dessa função aí é o Sol. Tá bom, vou aceitar. Né? A circunferência é o que tem fora. Né? Tá bom? Então, se tu me fizer esse desenho aqui também, eu vou aceitar. Não deixa passar a linha aqui para dentro. Tá bom? Então, o Sol, tá? Esse aqui é o domínio dessa função. Tá bom? Muito bem. A interseção desse com esse, o que você acha que dá? Circunferência só. Só ela. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos evoluir. O próximo exemplo, esse aqui 6, exemplo 7. F de xy igual a x vezes o logaritmo natural de y² menos x. Quem é o domínio dessa função?
É só esse o problema, certo? Porque esse aqui pode ser qualquer valor real, a única restrição está aqui. Tudo bem? Então, temos que ter y² menos x, isso tem que ser maior do que 0. E o que é que você vai fazer? Passa o x para lá, né? Então, colocar aqui, ó, y² é maior que x. Tá bom? Deixa isso aqui por enquanto. E você vai me responder primeiro o próximo exemplo, depois a gente volta aí para que todo mundo consiga enxergar a resposta. Vamos supor que eu tivesse feito a função f de xy igual ao logaritmo de x² menos y. Suponha que fosse isso, tá? Se fosse isso, o que é que eu tinha que ter? Tinha que ter x² menos y, isso tem que ser igual ao quê? Qual é a condição? Isso tem que ser maior que 0, certo? Então, eu ia passar esse cara para lá. Ia ficar x², ia ter que ser maior do que y. Vamos tentar desenhar esse. Se por acaso aqui tivesse um sinal de igual, isso aqui seria uma parábola, certo? Tá? E eu sei como é a parábola, que é uma coisa assim. Tá bom? Só que eu estou dizendo que eu quero isso abaixo. Esse é menor do que a parábola. Então, é abaixo da parábola. Então, quer dizer que a parábola não serve. Tá? Não serve a parábola. Então, a parábola ela tem que estar pontilhada. Tudo bem? Tem que estar pontilhada a parábola. E só serve o que está abaixo dela. Beleza? Então, é essa região aqui, ó. Tá? Tudo que está aqui abaixo da parábola. Esse que é o domínio, tá bom? Não posso usar ninguém acima da parábola e nem a própria parábola. Tá? Tendo entendido esse, eu quero que vocês tentem entender agora esse. Vamos fazer o desenho aqui. Suponha que aqui fosse igual. Se aqui for igual, isso aqui dá uma parábola, não dá? Como é essa parábola? É assim, certo? Tá bom? Então ela é assim. Certo? Só que eu quero só o que está abaixo da parábola. Abaixo para cá. Tá? Então, isso aqui é pontilhado. Deixa eu apagar a parábola. Então, a parábola tem que ser pontilhada. E só serve o que está abaixo dela. Tudo bem? Esse é o domínio. Ficou claro? Tá? Muito bem, muito bem. O negócio está ficando cada vez mais interessante, né? Entendam essas visualizações todas, tá? Essa aqui não vou fazer. Vamos fazer essa aqui. Não, pera aí. Vou fazer essa aqui. Esse 7, eu vou chamar isso aqui de 8. Ou 9. F de xy é igual a raiz de x menos 2 mais a raiz de y menos 1. Como é o domínio dessa? Não positivo? Não negativo. Tu tem que ter x menos 2 maior ou igual que 0. Isso aqui implica que o x tem que ser maior ou igual que 2. Então, tens que ter y menos 1 maior ou igual que 0
Isso implica que o y tem que ser maior ou igual que 1. Tá bom? Vamos fazer o desenho disso. Vamos lá. Suponha que aqui fosse 2. O igual. Tá? Se é igual, o que é x igual a 2? Uma reta aqui. Certo? Esse aqui é x igual a 2. Tá bom? O que é se fosse y igual a 1? Uma reta horizontal aqui, certo? Então seria uma coisa aqui. Y igual a 1. Tá? O que é agora x maior que 2? Esse aqui não é o x igual a 2? O maior que 2 é tudo para cá. Tudo bem? X maior que 2 é tudo que está à direita dessa reta aqui. Tá? Isso aqui é x maior que 2. O que é y maior que 1? Tudo que está acima dessa reta. Como tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, tem que fazer a interseção deles. O que é que vai dar? Isso aqui, ó, essa região aqui. Ficou claro? Para você entender direitinho, você faz os dois desenhos. Deixa eu fazer os dois desenhos aqui, vou fazer bem aqui. Esse aqui vai ser o desenho de x maior ou igual que 2. Ele é isso aqui. Tá? X maior ou igual que 2. Agora eu vou fazer outro desenho aqui. Y maior ou igual que 1. Aí você passa aqui a reta 1. Aqui é o 2, tá? Aqui é 1. E aqui você pinta tudo aqui. Tá bom? Olha, é essa região a interseção com essa região. A interseção dessas duas regiões dá exatamente isso aqui. Então esse que é o domínio. Tá bom? Para você se divertir, você pode pegar ponto fora do domínio. Pega qualquer ponto fora do domínio. Vamos facilitar? Vamos pegar esse cara. Será que eu consigo calcular a função nesse cara? Vamos pensar. Quem é esse cara? O x é quanto? É 0. E o y? É 1. Substitui aqui. x0. Quando você colocar bem aqui, vai dar menos 2. Não tem raiz de menos 2. Entendeu? Então não é possível você calcular a função fora do domínio. Só é possível calcular dentro do domínio. Tudo bem? Tá? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Nove. Vamos mais uma. Essa aqui é fantástica. Eu acho que nós já conseguimos desbloquear a mente de vocês para coisa geométrica, não já? Vocês já conseguem pegar o Sturt e olhar. Questão letra A. Ah, o domínio é assim. Letra B. Ah, se tu pegar assim. É isso. Sem pegar caneta e papel, nada. É só olhar e dizer. Já consegue, não já? Estou falando de funções com duas variáveis. Tá bom? Agora, vamos mudar de nível? Vamos mudar de nível, né? Porque ficar jogando só no nível fácil, você vai ganhar sempre. Eu tenho que conseguir tirar ponto teu em algum momento. Então vamos lá para o nível 2. Né? Nível 2, vamos fazer só uma do nível 2. Do nível 2 vai ser essa função aqui. F de x, y, z é igual a raiz de y menos a raiz de x menos 2z. Como é que é esse domínio? Vamos fazer parte por parte. Né? O y tem que ser maior ou igual que 0. Tudo bem? Aí tu tem que pensar no desenho dessa coisa. Ok? Y maior ou igual que 0. O que é y maior ou igual que 0 onde? Em que espaço? Olha o que foi que nós fizemos aqui. R2,
R2, R2, R2, R2, R2. Aqui é R3. Onde é que o Y é positivo ou zero? Você tem que olhar para o R3, tá? Olha para todo o R3. Você olha para o R3, aqui é X, aqui é Y, aqui é Z, certo? Aqui é o zero. Tudo bem? Tudo bem? E daqui para cá o Y é positivo. Beleza? Então quer dizer que se eu olho para o plano XY, no plano XY, aliás, no plano XZ, nesse plano aqui, no XZ, nesse plano, quanto vale o Y? Quanto vale o Y? Zero. No plano XZ, o Y vale zero. Mas, pode ser zero? Pode. Então quer dizer que o plano todo XZ faz parte. Porque todos os pontos lá o Y é zero. Tudo bem? Quem mais faz parte? Agora pega o plano XZ e começa a deslocar ele na direção do Y. Na direção positiva do Y. Então quer dizer que todo o semi-espaço para cá serve. Tudo bem? Porque saindo, eu estou colocando aqui o Y como se estivesse saindo do quadro, tá? Então, se eu tenho a folha aqui, e essa folha é o meu plano XZ, então se eu tiro a folha, ela vai seguindo o Y positivo. Então, tudo serve. Na direção do Y também serve. Tá? Ficou claro isso? Então, tudo que está na frente serve. Tá? Isso é essa região. Percebeu que é difícil desenhar agora? Agora é difícil para a gente desenhar, tá? Mas você poderia pensar assim, ó. Bem, eu vou fazer um rascunho aqui. Então quer dizer que se eu pegar essa reta, pegar uma retazinha aqui assim, eu vou ligar esses caras aqui e vai formar um plano, não vai? Tá? Um plano aqui. Então, se eu fizer isso aqui, eu poderia subir aqui, né? Opa. Posso fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui. Assim. Dá para enxergar? Esse paralelepípedo? Esse paralelepípedo todo. Imagina agora que tu vai ampliando ele cada vez mais, sem poder ir lá para trás. Tá? Acho que dá para enxergar agora. Todo paralelepípedo para frente, para baixo, para cima, indo lá para trás, indo para cá, serve. Todos esses pontos. Eu só não posso deslocar ele lá para dentro. Porque para lá, Y vai ser negativo. Ficou claro? É essa região. Tá? Vamos tentar estabelecer agora a próxima região. Vamos tentar estabelecer a próxima região. Tenho que ter x menos 2z. Isso tem que ser maior ou igual que 0. Vou passar o 2z para lá. Vai ficar x maior ou igual que 2z. Vou dividir por 2. Vai ficar x sobre 2 maior ou igual que z. Deixa isso aí por enquanto. Tá? Tem um lugar aqui que é o zx. Eu vou pegar esse plano zx, tá? Vou pegar ele. E você consegue imaginar que eu poderia estar aqui por trás desse cubo, nessa posição bem aqui assim? Estivesse olhando para cá? Você consegue imaginar isso? Então, se eu estou olhando daqui para lá, assim, então eu vou enxergar o eixo z em pé e o eixo x deitado. Tá bom? À direita, tá? Então, eu vou enxergar aqui o eixo Z aqui e o eixo X assim. Tudo bem? Olhando daqui, ó, nessa direção. Tá? Eu vou enxergar aquilo. Mas olha, se aqui fosse igual,
Se isso fosse igual, z igual a x sobre 2, isso aqui não é uma função afim? A função afim, que passa pela origem. Ela não passa, ela não é identidade, ela é um pouco abaixo da identidade, né? Ela é assim. Tá bom? Então quer dizer que ela é essa reta bem aqui assim, ó. E ela vai embora lá para trás. Tá bom? É essa reta aqui, ó. É essa reta aqui. Tá bom? Só que eu estou dizendo para você aqui que eu quero o que está abaixo dessa reta. Ok? Então é essa região aqui, ó. O que está abaixo dessa reta. E o que está abaixo dessa reta é essas linhas aqui, ó. Tudo bem? Tudo que está abaixo dessa reta. Agora, imagina que eu posso pegar essa reta e caminhar para a parte positiva. Então, imagina agora que isso aqui vai ser cortado assim, ó. Vai dar origem a um plano aqui. Não sei se você consegue enxergar um plano que está cortando o cubo, tá? E domínio é tudo que está abaixo desse plano. E vai embora para cá. Tá? Então tem um plano aqui. Tudo que está abaixo desse plano é o domínio dessa função. Tá bom? Não se preocupe, jamais vou colocar isso aqui na prova de vocês. Não vou colocar, né? Isso é só para vocês aprenderem a visualizar as coisas, tá? Porque vocês vão precisar. Mas assim, numa prova de segunda chamada eu colocaria, né? Na prova de primeira, não. Tá? Então essa aí é uma função de 3 variáveis, tá bom? Muito bem. Deu para enxergar, pessoal? Tá? Muito bem. Já sabendo que vocês conseguem visualizar os domínios, e vocês vão precisar treinar muito isso, porque se você não consegue enxergar o domínio, já não dá para avançar mais, tá? Aí a gente vai agora para o ponto mais interessante, que é o que nós chamamos de conjunto de nível, tá? Em alguns livros, na verdade a maioria dos livros, usa como curvas de nível. Eu não sei por que deram esse nome, eu não sei se foi um problema de tradução, não sei. Mas curva não é uma expressão boa, porque vocês vão ver que nem todo conjunto de nível é uma curva. Tá? Vai ter conjunto de nível que não é uma curva. Esse é um problema. Tá? Então, usar a expressão curva de nível, tecnicamente está errado. Tá? Mas, infelizmente, os livros adotaram essa expressão e ficou. Esse que é o ruim. Mas nem toda curva de nível é uma curva. É isso que vocês precisam saber desde já. Tá? Então eu vou evitar usar só a expressão curva de nível. Eu vou chamar de conjunto de nível. Então, o conjunto de nível... Conjunto de nível é a mesma curva de nível que vocês vão ver nos livros. Tá? É a mesma. Tá bom? O que é que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer o seguinte. Suponha que eu estou saindo de R2. Tá? Suponha que eu estou saindo de R2. E como são funções de várias variáveis, então eu tenho que chegar em R. Tá bom? Imagina que o domínio fosse uma região assim. Imagina que esse é o domínio. Tá? Esse aqui é o domínio da F. Tá bom? E eu pego pontos daqui, vou pegar um carinha aqui, um XY. Tá aqui a imagem dele aqui. Um F de XY. Tá bom? Tá acontecendo isso aqui. A F faz isso. Tá? O conjunto de nível que eu quero definir para vocês é o seguinte. Vocês sabem que quando a gente trabalhou com as funções no cálculo 1, tinha a função que fazia assim. Vamos supor x², por exemplo. x², a imagem do 1 vai no próprio 1, certo? A imagem do -1 também vai no próprio 1,
Tudo bem? Então, pode ter funções que tenha mais de um ponto no domínio que vai no mesmo lugar. Ok? E isso pode acontecer infinitas vezes. Você pode pensar, por exemplo, na função seno. A função seno tem um monte de pontos do domínio que vai no mesmo lugar sempre. Tá? Pensa nos pontos de máximo da função seno, por exemplo. Todos os pontos de máximo sempre vai dar 1. Pensa nas raízes. Sempre as raízes vão ser levadas no zero. Ok? Então, o que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu vou pegar um cara aqui, que eu vou chamar de K. Tá? Um cara aqui que ele está na imagem de F. Vou pegar um K aqui na imagem de F. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Quem são os pontos de domínio da F? Quem são os pontos do domínio da F que... Vou deixar aqui o domínio da F mesmo, que são os pontos x, y, tais que a imagem de x, y é K. Eu quero saber quem são esses caras. Tá bom? Então, eu vou pegar um cara lá na imagem e vou me perguntar assim: quais são os caras daqui que estão sendo levados lá? Essa é a pergunta, tá? E a resposta pode ser uma curva, a resposta pode ser um ponto, a resposta pode ser um pedaço do domínio, tá? E geralmente as respostas são curvas. Pode acontecer isso aqui. Esse cara pode estar indo nesse cara. Aí, se você pegar um outro cara aqui, esse outro cara vai dar uma outra curva. Tá? Aí você pega um outro carinha aqui. Esse outro carinha vai dar uma outra curva. Tudo bem? Tá? Cada curva dessa, todos os pontos dessa curva, todos os pontos dessa curva, a imagem deles dá exatamente esse ponto rosa aqui. Tá? Todos os pontos dessa curva verde aqui, a imagem deles dá exatamente esse ponto verde. Todos os pontos dessa curva amarela dá exatamente esse ponto amarelo. Ficou claro isso? Isso é o que a gente chama de conjunto de nível e alguns livros vão chamar de curvas de nível. Tá? Pergunta que eu te faço. É possível duas curvas de níveis se encontrarem? É possível uma curva de nível tocar na outra? Sim ou não? Não. Não é possível. Por que não é possível? Porque eu estou pegando pontos diferentes aqui. Tá? Esse cara, o que significa esse cara? Eu vou chamar esse cara aí de K1. O que significa esse cara? Significa que se eu calcular o F desses pontos aqui, vai dar K1. E se eu pegar um K2, que é diferente do K1, significa que a imagem desses caras aqui, a resposta dá K2. Não pode pontos ter duas imagens. Se eu pego um ponto daqui e ele tem duas imagens, isso não é função. Ok? Definição de função é: se eu pego um ponto daqui, ele só tem uma imagem lá. Ok? Agora, o inverso pode acontecer de você pegar um ponto aqui, dele ter um monte de correspondentes aqui. Deu para entender? Pode ter um monte de pontos do domínio que vai no mesmo lugar. Isso acontece. Tá? Ficou claro aqui? Então, característica. Observação. Conjuntos de níveis. Conjuntos de níveis são sempre disjuntos. O que eu quero dizer com isso? Que eles são conjuntos que não se interceptam. A interseção deles é vazia.
Beleza? Não sei se vocês perceberam. Vocês nunca viram desenhos assim? Desenhos topográficos. Tá? Desenhos topográficos. Quem já estudou topografia, ele consegue fazer as leituras do que a gente chama de mapa de contorno. Tá? Ele olha para o mapa de contorno e diz, aqui tem uma montanha. E essa montanha tem tantos metros de altura. Aqui não é uma montanha, isso aqui é um vale. E esse vale tem tantos metros de profundidade. E o declive dessa montanha é bem alto, hein? Não dá para escalar com facilidade. Esse aqui dá para escalar facilmente, caminhando. Esse aqui só dá para fazer com rapel. Esse aqui, para descer, dá para descer caminhando. Esse aqui, se você chegar perto, você pode despencar. Ok? Porque essas informações aqui, eu posso te dar assim, ó. Eu posso te dizer o seguinte, que eu estou saindo de um R2 para R, certo? Então, daqui a pouco, você vai ver o seguinte, que esses pontos do domínio eles estão sendo levados em valores de R. Se eu disser que isso aqui se trata de altura, então imagina que essa curva de nível leva na altura 5 metros, vai. Suponha que essa curva de nível leva na altura 300. Aí você diz, espera aí. Então quer dizer que se eu caminhar só daqui para cá, eu vou ter que subir 295 metros. Então é muito íngreme. Deu para entender? Então, para cada curva de nível, ele vai ter um certo significado de altura. Tá bom? Então é para isso que vai servir as curvas de nível. Tá? Então vamos trabalhar com elas agora. Temos ainda 27 minutos. Vamos tentar enxergar as curvas. Tem espaço para cá. E são as curvas de nível. Eu vou ficar usando as palavras curvas, apesar de não gostar. E serão as curvas de nível que vão nos ajudar a enxergar o gráfico da função. Tá? É a partir daí que a gente vai conseguir visualizar como é a estrutura gráfica. Vamos pegar aqui. Primeiro exemplo. Se a tua função fosse f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y. Como você acha que são as curvas de nível dessa função? Como é que a gente faz para determinar uma curva de nível de uma função? Eu tenho que ir lá na imagem, lembra? Tenho que ir lá na imagem, pego qualquer ponto da imagem e tento descobrir quem são os pontos do domínio que são levados nessa imagem. Então, qual é o exercício que tem que fazer? Olhando para essa função, nós ainda não falamos de imagem, mas olhando para essa função, ela vai pegar x, y e vai fazer essa conta. Eu te pergunto, essa conta dá número real, certo? Quais números reais possíveis podem ser alcançados? Todo. Não, todo R2 não. Lembra que a imagem está em R. São funções de n variáveis. Ela sai de Rn para R. Então, você está pegando um cara de um R, um cara de um outro R, está somando, vai dar um cara só em R. Entendeu? Beleza? Então, essa conta está chegando em R e pode alcançar qualquer número real. Qualquer um. Então, você escolhe um número real qualquer. Vamos lá. Eu preciso escolher um nível, certo? Então, eu vou escolher o primeiro nível. Por exemplo, eu quero o nível 0. Quais são os pontos do domínio dessa função que, quando eu fizer a conta, dá 0? Como é que tu tem que fazer? Tu pega a função 6 menos 3x menos 2y igual a 0. Eu quero saber quando é que isso dá 0. Tá bom? Pronto. Só passar isso aqui para lá. Eu vou fazer o que eu conheço, né? Passar o 2 dividindo, vai ficar 3 menos 3 meios de x, isso é igual a y. Bem, o que é isso? Uma função afim. Certo? Que passa pelo 3 e é decrescente. Então, a curva de nível
Aí, ela tem que passar pelo 3, vou marcar aqui o 3, e é decrescente. Uma coisa assim. Essa é a curva de nível 0. Vou colocar K igual a 0. É assim que você tem que simbolizar. Beleza? Então, quando você olha para o domínio da função, isso tudo aqui é o domínio da função f, tá? Vou escrever bem aqui. Domínio da f. No domínio da f, essa reta toda, se tu pega qualquer ponto dela, a imagem dessa reta é quem? É o 0. Toda ela é levada no 0. Deu para entender? Muito bem. Se fosse o nível 1, vou pegar o nível 1. O que tem que fazer? Aqui você coloca 1, né? Vai ficar 6 menos 3x menos 2y igual a 1. Faz a conta. Isso aqui vai ficar 5 menos 3 sobre 2 sobre 2. Isso é igual a y. Tá bom? Isso aqui é uma função afim, que passa pelo 2,5. Faltou x. Que passa pelo 2,5 e também é decrescente e tem a mesma inclinação. Olha que legal. Você não acha que tinha que ter sempre a mesma inclinação? Sim ou não? Sim, porque se a única forma de duas retas não se interceptarem é elas serem paralelas. Então, se uma curva de nível é uma reta, se a outra também for uma reta, ela só não vai se interceptar se elas forem paralelas. Deu para entender? Então é meio lógico isso, né? Então ela tem que passar pelo 5 sobre 2. 5 sobre 2 é mais aqui embaixo. Então é uma outra reta aqui, ó. Esse aqui é o nível 1. Tá bom? Eu não vou nem fazer o resto, porque eu acho que fica óbvio que as curvas de nível são coisas assim. São retas paralelas. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Muito bem. Deixa aí as curvas de nível dessa função. Vamos trabalhar com outras funções. E, já chamando, o próximo ponto é chamado de mapa de contorno. Mapa de contorno é você desenhar em um mesmo espaço as curvas de nível, que foi aquilo que a gente fez lá. Aquele lá é o mapa de contorno dessa função. Tudo bem? Só uma dessa é uma curva de nível. Essa aqui é uma curva de nível 0. Essa aqui é uma curva de nível 1. Essa aqui deve ser... Provavelmente deve estar descendo, né? Nível 2 deve estar para baixo, nível 3 deve estar para baixo, 4 para baixo, tá bom? Deve estar descendo os níveis, tá bom? E quando você coloca todas as curvas de níveis no mesmo plano, isso aqui é chamado de mapa de contorno. Ok? Tá? Muito bem. Então, vamos para o próximo exemplo. Quem seriam, então, as curvas de níveis dessa função aqui? f de x, y igual a raiz de 9 menos x quadrado menos y quadrado. Quem seriam as curvas de níveis dessa função? Vamos pensar. Como é que eu construo as curvas de níveis? Primeiro passo, eu tenho que pegar um cara que está na imagem. Tudo bem? Vamos olhar para essa função. Essa função ela pega pares de números reais e faz essa conta. Tá? Quando fizer essa conta, me diz, algum momento essa conta pode dar 0? Sim ou não? Pode. Exatamente os pontos daquela circunferência, lembra? Tá? Algum momento essa conta vai dar negativa? Essa conta. Então não dá. Eu estou dizendo a conta toda. Então, nunca isso aqui dá negativo. Tudo bem? Mas pode dar 0. Pode dar qualquer número positivo? Pode. Então, quem é o conjunto imagem dessa função? Então, a imagem de f é 0 fechado até
mais infinito. Porque eu tenho uma raiz aqui, ó. Ok? Então, dentro da raiz só pode ter coisas positivas, certo? Ou zero. Então, nunca que aqui vai me dar uma resposta negativa. Entendeu? Então, o conjunto imagem dessa função é de 0 até mais infinito. Tá? Então, pronto. Se o conjunto imagem é esse, e para eu achar as curvas de níveis, eu preciso pegar alguém do conjunto imagem para poder saber quem é do conjunto domínio que leva nesse ponto, então eu só posso pegar números aqui dentro. Deu para entender? Muito bem. Então vamos começar pelo primeiro, né? Tá? Vamos começar pelo primeiro. Vamos pegar o nível 0. Se eu pegar o nível 0, eu quero saber o que eu tenho que perguntar. Quais são os pontos do domínio que quando eu fizer a conta, isso vai dar 0. Então vai ser o quê? Raiz de 9 menos x² menos y². Eu quero saber isso para dar 0. Tudo bem? Agora eu elevo ao quadrado os dois lados. Vai ficar 9. E já vou passar esse cara lá para o outro lado também. 9 igual x² mais y². Quando é que isso aqui acontece? O que é isso aqui? Uma circunferência. Então quer dizer... eu vou deixar isso aqui porque a gente precisa ficar olhando sempre para cá, tá? Então quer dizer que se você olha para o plano cartesiano, tá? Então, o nível 0, a curva de nível 0, ela sai a partir dos pontos do domínio que formam uma circunferência. Então, são os caras aqui, ó. Esses caras aí, eu vou colocar K igual a 0. Esses caras todos. Imagina que a função está vindo para cá, tá? F, aqui é o 0. Então, essa circunferência toda está sendo levada no 0. Tudo bem? Tá? Vamos mudar o nível. Vamos passar para o nível 1. Vamos ver o que acontece. No nível 1, eu posso pegar nível abaixo do 0? Não, porque só tem imagem do 0 para cima, certo? Então eu pego o nível 1. Vamos fazer aqui, ó. K2 igual a 1. No nível 1, vai ficar raiz de 9 menos x² menos y². Isso é igual a 1. Elevo tudo ao quadrado, passo x para lá, passo 1 para cá. Vai ficar 8 igual x² mais y². O que é isso? É uma circunferência? De raio? Raiz de 8, que é 2 raiz de 2. Tá? Então, uma circunferência de raio 2 raiz de 2. Tá bom? Qual era o raio dessa circunferência aqui? 3. Raio 2 raiz de 2 é maior que 3? É? Não, tem que ser menor, né? Então, a curva de nível está aqui dentro. Ó. Percebe que não pode tocar uma curva na outra? Faz sentido, né? Porque duas circunferências que são concêntricas, se elas têm raios distintos, elas não se tocam. Beleza? Então, essa circunferência amarela, ela é levada nesse ponto 1. Ficou claro? Tá? Vamos pegar um outro. Vamos pegar um ponto vermelho. Se fosse o nível... Vou colocar aqui... Nível 5. K3 é o nível 5. Então, aqui o nível 1. Nível 5 está mais aqui em cima. Nível 5, o que vai acontecer? Vai ficar raiz de 9 menos x² menos y². Isso é igual a 5. Você eleva tudo ao quadrado, né? Certo? Quando você elevar tudo ao quadrado, vai acontecer o quê? Vai acontecer
9 menos x² menos y² é igual a 25. Tá? E aí? E aí que eu acho que nós cometemos um erro. Foi. Nós cometemos um erro. Vocês acham que existe o nível 5? Não existe o nível 5. E agora? Se não existe o nível 5, então a nossa suposição aqui da imagem está errada. Por causa de quê? Onde é que está o erro aqui? Não, não é essa a justificativa. Não. Tem um detalhe que a gente cometeu um erro bem aqui. Nosso erro está aqui. E vocês não me corrigiram. Eu só fui perceber o erro agora fazendo essa conta. Vai, onde é que está o erro? Quer dizer que essa função ela é ilimitada superiormente. Certo? A gente já percebeu que ela é limitada superiormente. Onde que a gente percebe que ela é limitada superiormente? Porque eu peguei um número lá, que é o 5, e percebi que ela nunca vai chegar no 5. Olha, você faz a conta aqui, se você passar isso para cá, vai ficar menos 16. Você passa isso para cá, vai ficar coisas ao quadrado, que vai dar menos 16? Isso não é possível. Então quer dizer que qual é o valor máximo que essa função alcança? 3. Esse é o valor máximo. Então o valor máximo dessa função é quando x e y forem mínimos. Certo? Então, se esses dois caras forem 0, então isso aqui dá 3. Então o valor máximo é 3. Por isso que você, quando for pegando aqui os níveis dela, vai ser 1, 0, 1. Você poderia pegar o 0,1, 0,2, não tem problema, tá? Mas o maior nível possível que você vai fazer é quem? É o 3. Diga. Mas é isso que eu estou falando. Isso aqui não vai acontecer. Isso aqui não existe. Isso não é possível. Certo? Como isso não é possível, esse nível aqui não existe. Ok? Como esse nível não existe, qual foi o meu erro? O meu erro foi que, pela definição de conjunto de nível, eu tenho que pegar um cara que ele está onde? Na imagem. Conclusão que nós chegamos? O 5 não está na imagem. Deu para entender? Então, esse cara aqui, ó, ele não pertence à imagem. Essa que foi a falha. Então, se isso aqui é uma falha, isso aqui também é uma falha. E o que foi que vocês perceberam? Que o valor máximo da função ela não vai até mais infinito. Ela vai até onde? Até o 3. Esse que foi o erro. Também, olhando aqui a expressão. Não tem uma receita. Não é tentativa e erro. A gente errou para acertar. Mas não é tentativa e erro. Tá? Vamos lá. Então pronto. O máximo que vai alcançar é 3. Tá? O máximo é 3. Só me diz o tempo, por favor, para eu não passar. 8. Tá, obrigado. Então o máximo que alcança é 3. Então eu não posso pegar curva em nível maior que 3 e nem menor que 0. Beleza? Não posso fazer isso. Então, o nosso erro foi pegar o nível 5. Isso não pode. Então, eu só posso
aqui dentro desse intervalo, de 0 até 3. Vamos pegar, então, o nível 3. K4. Vamos pegar o nível 3. O que acontece com o nível 3? No nível 3, eu tenho que ter raiz de 9 menos x² menos y². Isso tem que dar 3. Certo? Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, isso aqui vai dar 9 menos x² menos y². Isso está dando 9. Tudo bem? Você cancela os 9, vai sobrar só x² mais y² e dando 0. Quando é que x² mais y² dá 0? Só na origem. Então quer dizer que o domínio da função que vai no nível 3 é só um ponto, é esse carinha bem aqui. Esse ponto vai no 3. Só ele. E um ponto não é uma curva. Entendeu? Percebeu o meu incômodo de chamar curva de nível? Porque nem sempre a resposta vai ser uma curva. Pode ser que uma hora seja um ponto. Pode ser que uma hora seja um pedaço do plano. Pode acontecer isso. Tudo bem? Tá? Deu para entender? Legalzinho, né? Vamos lá. Temos ainda alguns minutinhos. Temos 7. Vamos para o próximo. Diga. 3,1? Não vai dar certo, né? Não, porque 3,1 já está fora da imagem. Lembra? Tu tem que pegar o cara na imagem. Mas a imagem, nós já sabemos que ela vai até 3. Então, se tu pegar qualquer cara fora desse intervalo, não existe. Entendeu? Não existe ninguém no domínio que vai, porque a imagem é só isso. Tá. Suponha, vamos tomar. Tome A fora do intervalo 0,3. Tá bom? Então, A é maior que 3 ou A menor que 0. Certo? Muito bem. Se o A for menor que 0, se A for menor que 0, então você teria raiz de 9 menos x² menos y² igual a A. Só que o A é menor que 0. É impossível a raiz dar negativo. Ok? Então isso aqui não é possível. Isso aqui é uma contradição. Tá? Segunda possibilidade. Se A for maior que 3, então você teria raiz de 9 menos x² menos y² igual a esse A. Eleva isso tudo ao quadrado. Vai dar 9 menos x² menos y². Isso é igual a ao quadrado. Mas olha, o A é maior que 3. Se o A é maior que 3, então A ao quadrado é maior que 9. Tudo bem? Ok? Então pronto. Então esse cara eu já sei que ele é maior que 9, tá? Vou passar esse cara para lá e vou passar esse cara para cá. Vai ficar 9 menos A² é igual a x² mais y². Isso aqui tudo é positivo, certo? Mas esse cara é maior que 9. Então, A menos um cara que é maior que 9 vai dar uma coisa negativa. É impossível. Entendeu? Então, isso aqui também é uma contradição. Tá bom? Então, eu não posso pegar, de fato, ninguém depois do 3 e nem antes do 0. Tá? Então, esse que foi o nosso erro, de ter pegado alguém fora desse intervalo. Tá? Muito bem. Próximo. Vamos supor que eu pegasse isso aqui. Essa função aqui, f de xy, igual a logaritmo natural de x² mais y².
Vamos tentar descobrir quem são as curvas de níveis aí. Temos 4 minutos. Vamos lá. Essa função. Te pergunto, como é que a gente vai estabelecer o domínio dessa função? Aqui tem que ser maior que zero, certo? Tá? Então eu tenho que ter x² mais y², isso tem que ser maior que zero. Tudo bem? Esquece isso por enquanto. Isso aqui, algum momento dá negativo? Não. Então quer dizer que eu posso olhar para todo o plano, que em nenhum momento no plano acontece uma operação dessa dá negativo. Beleza? Agora eu te pergunto, algum momento essa operação dá zero? Na origem. Então quem é o domínio dessa função? É todo o plano menos a origem. Então o domínio dela, domínio de f, é R2 menos o ponto 0, 0. Tudo bem? Então eu posso olhar para o plano todo, retiro só a origem, ela não faz parte do domínio. Tá? Beleza. Agora, vamos para a curva de nível. A imagem dessa função. Onde é que ela vai? Eu já sei que essa função ela faz o seguinte. Ela sai de R2 menos a origem e leva em R. Será que ela alcança todo o número real? Essa função alcança todos os números reais? Bora. Claro que alcança todos os números reais. Como é o gráfico da função logaritmo? Gráfico da função logaritmo. Não é uma coisa assim? Sim ou não? Não é uma coisa assim? Ele cresce infinitamente para lá, então ela pega todos os números positivos. Ele passa bem aqui, que é o 0. E ela vai lá para baixo e pega todos os números negativos. Tudo bem? Então a imagem dessa função é todo R. Beleza? Então eu posso sim. Aqui, a imagem de f é todo R. Ok? Então, olha como eu consegui enxergar a imagem. Pensando numa coisa de cálculo 1. Nem sempre vai ser possível, tá? Mas nesse caso aqui foi. Então pronto, usei cálculo 1 e descobri quem é a imagem dessa função. Agora vamos descobrir os níveis dela. Quem são as curvas de nível? Bem, se é todo R, vamos pegar logo o 0, né? Nível 0. Quando é que isso aqui dá 0? x² mais y². Quando é que isso dá 0? Essa é uma conta fácil, né? Porque basta isso aqui de dentro ser 1. Quando é que isso é 1? Quando é que isso aqui é 1? O que é isso? x² mais y² igual a 1? É uma circunferência. Então você olha para o domínio, se você olhar para a circunferência toda, a circunferência de raio 1, a imagem dessa circunferência dá 0. Beleza? Vamos pegar o outro nível. Nível 1. Quando é que isso aqui dá 1? Quando esse cara aqui for o E. Certo? Então, é uma circunferência de raio raiz de E. Beleza? Esse aqui não era raio 1, raiz de E é um pouco maior, né? Então a curva de nível é uma coisa mais aqui fora. E se fosse um cara qualquer? Um K qualquer? O que é que você tem que fazer? Isso aqui não é a mesma coisa que E elevado a K igual a x² mais y²? Isso aqui não é uma circunferência de raio raiz de EK? Certo? Bonita, né? Então pronto. Então, e se eu pegasse um cara negativo? -1.
Não posso? Posso, porque a imagem é todo R. Se eu pegar menos 1, vai ficar E elevado a menos 1, né? Então seria 1 sobre E. Então seria uma circunferência de raio 1 sobre raiz de E. Então quer dizer que as curvas de nível vão ser sempre circunferências. Essas são as curvas de nível. Juntando tudo, esse aqui é o mapa de contorno. Tá? O último item, não deu tempo da gente ver. O último item é o que a gente chama de curva de contorno. A gente vai ver isso quando a gente falar de gráfico, na próxima aula. Tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.